Fala, amiguinhos, tudo bom? Professora Jéssica de Matemática falando. No vídeo de hoje, nós vamos resolver a prova do Coltec 2019 em Matemática, tá? Já vou logo adiantando que essa prova, em termos de conteúdo, foi mais simples do que a prova de 2020. Vou deixar também linkado aqui a prova do ano de 2020 para vocês verem, né, em paralelo aí, para vocês compararem, né, o nível de dificuldade. Eu vou deixar aqui também uma mensagem que eu achei super fofa, eu já gostaria de agradecer ao aluno Ramon, que vem assistindo as minhas aulas, enfim, as correções aqui do Cefet, do Coltec, dos colégios técnicos em geral. Ele deixou uma mensagem super fofa que me deixou muito feliz e é um motivo, né? É motivador para a gente poder continuar aí no canal trazendo correções para vocês de forma mais simplificada, com dicas para vocês economizarem tempo, enfim, né? Então é isso. Muito obrigada pelo apoio e bora lá para esse vídeo. A reportagem a seguir. Para compensar a queda de 46 centavos de real no preço do diesel e o congelamento do valor do combustível pelos próximos 60 dias, o presidente do Brasil reduziu benefícios fiscais a setores da economia, mas também cortou recursos em programas de saúde, educação, reforma agrária e ciência, além de cancelar iniciativas para mulheres, jovens e indígenas. O presidente reduziu em 3 milhões de reais os investimentos em pastas federais. Uma das principais perdas foi no programa para fortalecer o Sistema Único de Saúde, que perdeu 135 milhões de reais no Fundo Nacional da Saúde. De acordo com as informações acima, é correto afirmar que o total da redução de investimentos em pastas federais, a perda do programa, no programa para fortalecer o Sistema Único de Saúde, representa. Então, o Sistema Único de Saúde, ele tirou 135 milhões, certo? De um total que era 3 bilhões. Nós vamos fazer uma regra de 3 simples para saber qual que é o valor dessa porcentagem. Eu vou escrever aqui, ó, 3 bilhões, tá? 3 bilhões tem 9 zeros, representa 100%, então 135 milhões vai representar uma porcentagem X. Aí você vai multiplicar cruzado, vai ficar 3 bilhões, eu vou escrever assim, ó. Não, vou escrever normal. Eu ia escrever só bilhões, mas é porque eu vou cortar esses zeros todos aqui, ó. 3 bilhões é igual a 135 vezes 100. 135 milhões, 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros, e os 2 zerinhos do 100, né? Aí vão contar comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou cortar com 8 zeros do lado de cá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então ficou assim, ó, 30x é igual a 135. Nós vamos dividir, né? Passar o 30 para cá dividindo, vai ficar 135 sobre 30. A resposta aqui já tem porcentagem. Eu posso dividir isso aqui em cima e embaixo por 3, tá? Embaixo vai ficar 10 e em cima vai ficar, ó, 13 dividido por 3 fica 4, que dá 12, sobra 1. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Então daria 45 sobre 10, é só mexer uma casa com a vírgula, fica 4,5%, letra C. Questão aí fácil, né? A figura a seguir representa uma pista de atletismo de 2 trechos retos paralelos e 2 trechos curvos, cada um desses desenhados a partir de 2 semicircunferências concêntricas. Cada trecho reto tem 100 metros, essa parte aqui, de comprimento, e a diferença entre o comprimento da borda externa da pista, que passa por A, B, C e D, ou seja, essas partes curvas aqui, e o comprimento da borda interna da pista, que passa por E, F, G e H, é igual a 20 π metros, ok? Determina a diferença em metros entre os raios das circunferências de diâmetros AD e E. Olha só, o que eu fiz aqui para ficar demonstrativo para vocês foi pegar essa parte aqui, essa que é o que ele quer, né? E trazer aqui e forma uma circunferência, 2, né? Tipo, uma dentro da outra, tá vendo? Isso você tinha que ter percebido na hora de fazer a questão. Aí ele fala o seguinte pra gente, ó, que existe uma diferença, né, entre a circunferência de fora e a de dentro, que é igual a 20 π metros. Então, o que eu vou fazer? Ó? Qual que é o comprimento da circunferência de fora? Certo? É 2πr de fora. 2πr. Vamos pensar que aqui até aqui é o Rzão, tá? É o R da grande. E daqui até aqui, ó, é o Rzinho, né? Daqui até aqui é o Rzinho. Então, a diferença do comprimento da externa para a interna é só fazer 2π Rzão menos 2π Rzinho, que é o raio da pequena, certo? No caso aqui, então, relembrando, eu estou fazendo o comprimento da circunferência de fora menos o comprimento da circunferência de dentro, 2πr, né? E ele fala que isso é 20π, certo?
Aí nós vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos pôr 2π em evidência para mim, porque vocês precisam saber muito colocar coisas em evidência nas provas do Cefet e do Coltec, né? Então põe 2π em evidência, fica Rzão menos Rzinho, certo? E isso é igual a 20π. Agora chegou a parte mais admirada por todo mundo, que é a hora de cortar. Esse π corta com esse π, porque eu transformei tudo em multiplicação. E 20 corta com esse 2, fica 10. Então, Rzão menos Rzinho é justamente o que ele está pedindo, porque ele pede a diferença entre os raios, ó. Determine a diferença em metros entre os raios. Então, Rzão menos Rzinho, essa diferença, é igual a 10, letra C. Tranquila também essa. Questão 30. Considere os números reais A, B, M, N, P, tais que A mais B, tudo isso, a soma elevada ao quadrado é igual a M, A vezes B é igual a N, a multiplicação da soma pela diferença é igual a P menos 2B, né? De A e B, no caso. Desse modo, é correto afirmar que o valor de P em função de MN é... Vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. Quando eu tenho a multiplicação da soma pela diferença entre dois termos, basta fazer o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Por quê? Se eu fosse desenvolver aquele chuveirinho aqui, ó, A vezes A é A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB. B vezes A, B. E B vezes menos B fica menos B quadrado, os dois termos do meio cancela. Então, por isso que basta fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, A menos B ao quadrado é igual a P menos 2B2. Eu vou passar esse camarada pro lado de lá somando. Aí vamos pensar o seguinte, eu vou ficar com A ao quadrado, aí ele vai vir somando, vai ficar 2B2 menos B2. Eu tenho 2 e tiro 1, então eu fico com 1 positivo. Ou seja, vou passar isso aqui, mas não vou escrever, porque a gente não precisa ficar enchendo tanta linguiça igual na escola, né, amiguinhos? Então eu tenho que P é igual a soma de A ao quadrado mais B ao quadrado. Vamos reservar em uma tigela. Agora, nós vamos desenvolver esse outro produto notável aqui em relação ao M, né? Que é o quadrado da soma de dois termos. Isso aqui é o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo, certo? É muito importante que vocês saibam fatoração e produtos notáveis. Então, M é igual a isso aqui. Vamos reservar em outra tigela. Ele pede pra gente o valor de P em função de MN. Olha só, P é A ao quadrado, B quadrado. E o M é A quadrado, mais o B quadrado, mais 2AB. Então, o P quase igual ao M, não é? Eu poderia, tipo assim, pegar colocar esse no lugar desses dois camaradas aqui, o valor de M. Só que se eu fizer isso, o que eu vou estar fazendo, amiguinhos? Eu vou estar acrescentando essa parcela aqui, ó, que não está no valor de P. O P é só os dois quadrados aqui da extremidade. Aí, se eu quiser colocar o valor de M aqui, que é igual tá nas respostas, o que eu vou estar fazendo de enxerida? Vou estar enfiando esse 2AB aqui que não está na jogada. Então, para balancear essa questão, eu vou colocar que é M, só que aí eu tenho que tirar o 2AB. Por quê? Porque eu estou colocando ele aqui no meio, certo? A mais do que eu deveria. Então, para deixar a nossa balança equilibrada, você tira ele. Beleza. Aí aqui ele fala que, ó, que o N é igual a A vezes B, né? Como eu tenho aqui 2 vezes AB, então eu vou ter aqui, ó, 2, substituir isso aqui por N, não é mesmo? Então aí, ó, eu tenho que P é igual a M menos 2N, letra A. Também relativamente tranquila essa daqui. O saldo de gols, diferença entre gols marcados e sofridos de certa seleção da Copa do Mundo de Futebol foi de menos 3 gols. Então, o que ele falou? Os gols marcados, eu vou até escrever aqui, ó, marcados como X e sofridos como Y. Sabe por que eu vou fazer isso? Porque a minha letra S parece o número 5. Então, eu não vou arriscar colocar MS aqui, entendeu? Então, olha só. Ele falou que marcados é X e sofridos é Y. Então, a diferença, que é a subtração entre os marcados e os sofridos, foi de menos 3. Beleza. Aí ele fala que, se nesse caso, o dobro do número de gols marcados, ó, o dobro do número de gols marcados, 2x, excedeu, quando ele coloca o verbo, tá na hora da gente pôr o igual, tá? Excedeu em 2 o número de gols sofridos. Então, é igual o número de gols sofridos, que é o Y, mais 2. Pensa comigo assim, ó, o número 5 excede o número 3 em 2 unidades. Então, eu coloco 5 é igual, esse excede é o igual, tá? 3 mais 2. E é verdade, não é? 5 não é igual a 3 mais 2? Então, por isso que esse 2 tem que vir do lado de cá. Porque eu sinto que alguns alunos têm dúvida onde vai encaixar aqui. É só você fazer uma analogia com o número que você pensar assim, pra você ver se vai estar no lugar certinho. A minha dica para vocês aí quando for montar uma equação. Outra dica é a seguinte, ele não quer aqui o gol sofrido, então eu quero o Y, né? Então eu vou isolar o X em uma das equações, porque aí eu economizo tempo, entendeu? Eu vou falar assim, ó, X é igual a
peraí. A mesa digitalizadora estava dando problema. X é igual a menos 3, aí eu mando esse Y para cá somando. Por quê? Eu vou pegar esse X, desaparecer com ele daqui e vou encaixar o que o X representa em termos de Y. Aí, a minha equação vai ficar em Y, eu descubro o Y e parto para outra e não perco tempo. 2 que multiplica menos 3 mais Y, estou substituindo o X pelo valor que ele vale, certo? Resolução de um sistema de equação simples aqui por método de substituição. Agora aqui eu vou fazer um chuveirinho, 2 vezes menos 3 é menos 6, 2 vezes y é 2y, é igual a y mais 2. Esse y eu vou passar para cá subtraindo, então eu tinha 2, tiro 1, fico com 1, certo? E esse menos 6 eu vou passar para cá somando, eu tinha 2 e somo 6, fico com 8. Então y, que é o que a gente determinou como sofrido, é igual a 8. Sempre tomar muito cuidado para você marcar no final certo. Essa questão número 32, ela é muito boa e eu vou fazer ela com vocês usando uma dica para facilitar os cálculos, tá? Você poderia fazer uma regra de 3, mas eu vou te mostrar por meio de uma razão e proporção. Ok? Questão 32. O gráfico a seguir apresenta as informações sobre a intenção de voto dos eleitores da população de um determinado país para a disputa da presidência da República entre 5 candidatos A, B, C, D e E. Aí tá aqui a galera que votou e tal. E aí ele pede pra gente o seguinte, considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo os votos brancos e nulos, qual seria a intenção de votos para o candidato B? Olha só, o candidato B teve 24% aqui na primeira pesquisa. Nós vamos pensar o seguinte, se 100 pessoas votaram, certo? Né, foram lá votar, 20%, ou seja, 20 pessoas votaram branco. Certo? Então, os votos válidos, vamos dizer assim, válidos, foram 80 votos, certo? Mas 24 pessoas votaram no candidato B. Então, eu vou armar a seguinte regra de 3, ó. 80 pessoas votaram. Elas representam agora 100% dos votos válidos, entendeu? E aí eu quero saber, 24 pessoas, qual é o percentual aqui. Observe uma coisa, você vai multiplicar cruzado aqui, né, e tudo e tal. E vai acabar que o 24 vai ficar em cima do 80, tá? Eu posso fazer isso da seguinte forma, 24 sobre 80, se eu já perceber isso logo de cara, ou então se você se sentir mais seguro, você arma a regra de 3, vai ficar 80x é igual a 24 com os dois zerinhos do 100, certo? E aí o 80 passa para cá dividindo. Olha só, como eu tenho só multiplicação, eu posso já fazer essa divisão sem passar. Por quê? Olha só, amiguinhos, para economizar tempo na sua prova, você não vai passar isso aqui para cá? Porque o 80 está multiplicando o x, não tá? Então, toda vez que tiver desse jeito aí, você já pode ir simplificando sem passar. Olha só, 0 corta com 0, tem que ser a mesma quantidade. 24 dividido por 8 é 3, não é? Então, aqui, ó, fica 3 com 0, 30. Então, x aqui é igual a 30%. A maneira que eu falei que eu ia fazer pensando em razão e proporção é a seguinte. 24 pessoas votaram no candidato B, num total de 80 pessoas que votaram de forma válida, né? Aí eu vou simplificar essa fração em cima e embaixo por 8, ó. Em cima fica 3 e embaixo fica 10, correto? Dividindo em cima e embaixo por 8. Agora, para transformar numa porcentagem, eu multiplico em cima e embaixo por 10. Por que por 10, professora? Porque porcentagem é denominador 100. Toda vez que você tem uma fração com denominador 100, virou automaticamente uma porcentagem. Então, 10 vezes 100, 10 vezes 10, 100. E 3 vezes 10, 30. Então, aqui, ó, 30 centésimos é a mesma coisa de 30%.